vídeo anterior, a gente fez um experimento imaginário em que a gente analisava o tempo que a luz demorava para percorrer o caminho entre dois pontos e a Alice e dois pontos e o Bob. Com esse experimento, a gente pode chegar à conclusão, como a gente vai ver daqui a pouco, que a noção de simultaneidade de dois eventos é relativa ao referencial que é usado para analisar o problema, e isso é uma consequência dos dois postulados da relatividade e da constância da velocidade da luz, como a gente vai ver agora. Bom, para começar, vale a pena lembrar que todos os nossos julgamentos a respeito do tempo são sempre julgamentos a respeito de eventos simultâneos. Então, por exemplo, quando eu falo que eu levantei às 7 horas da manhã, eu estou falando sobre a simultaneidade de dois eventos. Eu me levantar e o relógio marcar 7 horas da manhã. A noção de simultaneidade ela é crucial para a nossa descrição dos eventos que acontecem à nossa volta, e entender como essa noção é modificada quando a gente modifica as transformações de Galileu, quando a gente assume os dois postulados da relatividade restrita, é essencial. Bom, é muito fácil saber se dois eventos que ocorrem na mesma região do espaço são simultâneos, mas isso não é necessariamente verdade quando eu olho para eventos que ocorrem em lugares diferentes, porque é essencialmente impossível sincronizar relógios em dois pontos diferentes do espaço. Então, a simultaneidade de eventos que ocorrem em duas regiões diferentes, ela não tem nenhum significado a priori e ela deve ser definida por convenção. Bom, então vamos supor que um evento 1, evento aqui significa um determinado acontecimento que tem uma coordenada espacial, uma coordenada temporal específica, e esse evento acontece no ponto P1, no instante T1, sendo marcado por um sinal luminoso que parte de P1 nesse instante de tempo, em um determinado referencial. E eu tenho o evento 2, que acontece no ponto P2, no instante T2, marcado por um sinal luminoso que parte de P2 nesse instante de tempo. E eu vou dizer que esses eventos são simultâneos quando o ponto de encontro dos dois sinais luminosos é o ponto médio do segmento que une os dois pontos onde os eventos aconteceram. Então, dessa definição, a gente vê de cara que a simultaneidade de eventos não tem caráter absoluto e depende do referencial do observador. Porque o ponto onde os dois sinais luminosos se encontram ser o ponto médio do segmento P1 e P2 é uma característica que depende do referencial. E com os dois postulados que a gente assumiu, em especial o postulado de constância da velocidade da luz, a gente vai ver que esse ponto médio, esse ponto onde os dois raios luminosos se encontram, pode ser o ponto médio em um referencial, mas não o ponto médio em outro referencial. E, portanto, a simultaneidade é um conceito que depende do referencial que a gente usa para descrever o problema. O referencial do observador que descreve os fenômenos que estão acontecendo. Bom, para a gente entender isso melhor, vamos voltar ao nosso experimento imaginário, onde eu tinha um raio que atingia os pontos, as extremidades do trem, que coincidia com os pontos A e B no referencial de Alice, que estão em repouso no referencial da Alice. Então, eu tinha duas marcas deixadas nos pontos A e B, mas eu também tinha duas marcas deixadas nos pontos A' e B', que estão no trem em repouso em relação ao referencial do Bob. E agora eu quero analisar qual é o tempo gasto para a luz percorrer esses caminhos e como isso afeta a percepção de simultaneidade para Alice e Bob. Vamos analisar esse problema do ponto de vista da Alice, usando o referencial da Alice. Então eu vou analisar o que acontece com o Bob, utilizando o referencial da Alice, o que a gente sabe que não tem problema, porque esses referenciais são equivalentes pelo primeiro postulado. Bom, então a Alice, no referencial da Alice, eu sei que os raios atingiram os pontos
A linha e B', que nesse instante de tempo para a Alice coincidem com A e B, e o Bob está aqui no meio. Aqui está a linha, aqui está a B'. E o sinal vai ser enviado com velocidade c para o Bob em cada uma das direções. Só que acontece que o Bob está se movendo, então em um certo instante de tempo posterior para a Alice, o Bob está aqui nesse ponto. Essa distância aqui é U vezes T. E isso significa, como os dois raios partindo de A' e B' têm a mesma velocidade c, que o Bob vai encontrar o raio que parte de B' antes de encontrar o raio que parte de A', ok? Então, o que acontece aqui? Para o Bob, os raios que partem de B' chegam a ele antes dos raios que partem de A'. Então, o que acontece aqui é que, como A' e B' são equidistantes de Bob, como os raios que chegam de B' até o Bob chegam primeiro, o Bob conclui que o raio caiu primeiro em B', e só depois o raio atingiu o ponto A'. Então, olha só o que a gente tem aqui. Esses eventos, os raios atingirem os pontos A e B, são simultâneos na percepção da Alice, quando descritos através do referencial S, onde a Alice está em repouso. Agora, para o Bob, esses eventos não são simultâneos. Para ele, a única descrição possível é que o raio atingiu B' antes dele ter atingido antes do raio ter atingido o ponto A'. Então, com esse experimento imaginado, a gente vê que os eventos que são simultâneos para a Alice não são simultâneos para o Bob. E a gente vê isso também a partir da definição de simultaneidade que a gente viu antes. Então, os raios partem dos pontos A igual a A', B igual a B', e com velocidade c. Então, eles vão se cruzar aqui exatamente na metade do caminho. Só que agora, como o Bob está se movendo, antes aqui eu tinha A igual a A', B igual a B', mas agora, como o Bob está se movendo, esse ponto médio, esse ponto onde os raios se encontram, ele não é o ponto médio de A' e B' para o Bob. Então, isso mostra pra gente que essa definição de simultaneidade e o fato do princípio de que a velocidade da luz é constante implicam que a noção de simultaneidade depende do referencial. Contraintuitivo, né? Então, de fato, todas as conclusões que a gente vai chegar utilizando esses dois postulados, elas são conclusões contraintuitivas para a gente, porque a nossa intuição é baseada com a nossa experiência dos objetos que a gente usa no dia a dia, e para todos eles as leis de Newton e as transformações galileanas funcionam extremamente bem.
Então, todas essas correções aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, elas dependem da relação entre a velocidade do Bob e a velocidade da luz, e elas são ínfimas quando a gente tem velocidades usuais, velocidades com as quais a gente trabalha no cotidiano, que são muito, muito menores do que a velocidade da luz. Mas, de qualquer forma, a única conclusão possível aqui é que eventos simultâneos para Alice não são simultâneos para o Bob, e, portanto, a noção de simultaneidade é relativa ao referencial que a gente usa para descrever o problema.